Porã, seja bem-vindo ao podcast Litoral Voto a Voto. Episódio de hoje com o deputado federal pelo PSL de São Paulo, Abou-Ani. Eu sou Ale Morales e convido você de segunda a sexta para acompanhar sempre episódios inéditos com os principais protagonistas da política do litoral e também nacional. Congresso Nacional, Alesp, Câmara de Vereadores, um bate-papo sobre política que você vai poder escutar nas principais plataformas de áudio e streaming também. E você acompanha a nossa entrevista, as entrevistas do podcast Litoral Voto a Voto, também em vídeo no Facebook da BTV Bertioga e também no canal do YouTube da BTV Bertioga. Nosso convidado está com a gente para a gente começar a nossa entrevista, é o deputado federal Abou-Ani, do PSL de São Paulo. Deputado, bem-vindo. Salam aleikum. Tudo bem, Ale Morales? Obrigado pelo convite, é uma satisfação participar do seu programa e vamos lá, estou à tua disposição. Quero já, para não esquecer, cumprimentar a sua assessoria muito competente, muito atenciosa. Vou pedir para você aumentar o salário deles depois, tá bom, deputado? Obrigado, tá? Vamos nessa, deputado. Com o presidente da Câmara. Deputado, eu queria, antes da gente começar, tem muitos assuntos legais, as novas leis de trânsito que o senhor é protagonista e tem alguns assuntos específicos. Quero perguntar do exame toxicológico, que está dando um pouco de polêmica, mas antes disso, eu queria que o senhor contasse um pouquinho da sua história. O senhor sempre foi da política, é de família de políticos, gostava de política desde criança? Divide um pouquinho com a gente, por favor. Olha, eu sou o primeiro político da família, né? Não tenho essa tradição política na minha família, mas eu era funcionário público, concursado do Detran, né? Trabalhei no Detran por 17 anos, ingressei na Polícia Militar, né? E fui trabalhar no Detran e lá eu fiquei 17 anos no setor de educação de trânsito, setor esse que me especializei nesse segmento e acabei tomando um carinho muito grande pelos trabalhadores do transporte, pois era eu e a equipe que trabalhava comigo, que formávamos, e que formam ainda, né, os condutores escolares do estado de São Paulo, os instrutores de trânsito, o transporte coletivo, o condutor de produtos perigosos, todos esses profissionais do segmento de trânsito e transporte. E fui convidado a uma época para ser candidato a fim de representá-los. Aceitei o convite, fui eleito, tive 4 mandatos na cidade de São Paulo como vereador, e esse é o meu primeiro como deputado federal. E que tal a experiência aí em Brasília, no Congresso Nacional? É bem diferente do município, né? Mas é um aprendizado também. Somos legisladores, né? Mas nós temos uma dinâmica diferente lá na Câmara dos Deputados, né? É um aprendizado, sim, estou aprendendo ainda, mas, graças a Deus, estamos trabalhando bastante e já protagonizamos aí alguns projetos de lei e que virou lei agora, principalmente na questão aí do Código de Trânsito Brasileiro. Então, vamos lá. Fala um pouquinho, eu já vou começar pela parte polêmica, porque o podcast é curtinho, né? Nós temos aí mais ou menos 15 minutos. O exame toxicológico. Eu estava lendo algumas matérias de alguns colegas, mas eu vou deixar para o senhor explicar para os nossos ouvintes qual é a polêmica, qual é a queixa dos caminhoneiros e do pessoal do transporte de uma forma geral. Olha, Ale, eu fiz uma enquete no meu Instagram e deu 81% contra o toxicológico, 81% contra o exame toxicológico e 19% a favor, né? E é muito justa essa crítica, esse alvoroço que está no segmento do transporte, principalmente pela forma que eles querem fiscalizar e aplicar essas penalidades. Todos nós já sabíamos que a obrigatoriedade do toxicológico, desse exame toxicológico, vem desde 2015, com uma periodicidade a cada 2 anos e meio, isso já era lei de 2015. E agora, na última legislação, na última alteração do Código de Trânsito Brasileiro, se implantou as penalidades para quem perde o prazo dos 2 anos e meio após 30 dias, uma suspensão do direito de dirigir por 3 meses e uma multa de R$ 1.470 aproximadamente, né? É uma gravíssima 5 vezes. Mas o problema é que é a forma
que serão aplicadas essas penalidades? Primeiro, é fato que todos os condutores que exercem, ou melhor, todos os condutores das categorias C, D ou E são obrigados a fazer o exame toxicológico. E a cada 2 anos e meio, tudo bem. E existe a penalidade para quando ele conduz esse veículo. Se ele estiver dirigindo o caminhão, o ônibus, né, a carreta, ele tem que estar com o exame toxicológico válido. E se for flagrado, vencido há mais que 30 dias, ele vai ter essa penalidade que eu acabei de mencionar, né? Agora, a resolução, ela criou um fato, a 843 do CONTRAN, que criou uma possibilidade de ser aplicada uma multa de balcão, apesar que está previsto na lei, mas ela criou um prazo de 30 dias, que eu entendo, nesse caso, que o CONTRAN extrapolou, né, o seu poder de regulamentar. Esse prazo de uma multa de balcão não tem prazo de 30 dias na lei, foi criado pelo CONTRAN. Então, quando se fala multa de balcão, popularmente, é o que está popularizando essa multa de balcão, é quando o condutor que exerce atividade remunerada das categorias C, D e E, né, que vai vencer o seu exame a partir do dia 12, se ele esquecer de renovar esse exame, quando ele for renovar a habilitação, ele já toma uma multa automática e tem a sua suspensão automática da CNH. Agora, você imagine só, Ale, milhares e milhares e milhares de condutores vão perder esse prazo. Nós não lembramos a data do vencimento do exame toxicológico. E esse é o único documento que tem multa. Quando quando a sua CNH vence há mais que 30 dias, é uma infração se você for flagrado dirigindo. Mas quando você vai renovar ela vencida há mais que 30 dias, não existe essa infração, essa penalidade. E para o toxicológico, eles colocaram, né, e deram um prazo ainda de 30 dias. Quando você esquece de licenciar o seu carro e vai licenciar ele vencido, não existe essa multa. Existe a multa se você for flagrado conduzindo com licenciamento vencido. Então, imagine só, é uma arrecadação. Até me suspeita de um interesse mercantil e não de segurança no trânsito, né? Então, isso me preocupa muito. Eu já apresentei na data de hoje um projeto de lei para acabar com essa possibilidade de multa de balcão. Nós podemos até tolerar uma multa que, se você for flagrado dirigindo com o exame toxicológico vencido há mais que 30 dias, tudo bem. Agora, por esquecimento, quando você for renovar a habilitação, tomar uma multa no balcão do Detran, é o fim do mundo. Né? Então, multa de balcão, confesso que todo mundo revoltado com essa possibilidade desse exame toxicológico a cada 2 anos e meio. Desculpa interrompê-lo. Multa de balcão, confesso que eu acabei de aprender esse termo. Eu estava aqui curioso, falando, nossa, multa de balcão? Ou seja, popularmente é uma multa de balcão, mas é uma multa quando você for no órgão de trânsito, né? Você se dirige ao órgão de trânsito. O deputado, além desse ponto da multa, os caminhoneiros, pelo menos as matérias que eu li, né, e o pessoal do transporte, também reclamam que haverá, por conta disso, uma corrida insana para todo mundo ir lá fazer o exame, quem está com o exame vencido e tudo mais, e que isso pode provocar, inclusive, aglomeração. O senhor pretende também atuar no sentido de ajudar, de contribuir na logística para que esses profissionais possam fazer seus exames com segurança? Ale, isso já está acontecendo, não é que vai acontecer. Aqui em São Paulo já está acontecendo isso. Várias clínicas lotadas, acumulando-se até fila na porta, porque o pessoal está com medo de uma multa de R$ 1.400 aproximadamente e uma suspensão de 3 meses. Então, estão se antecipando para fazer este exame. E já está lotado. Eu já oficiei o Denatran, o presidente do Denatran, para que ele conceda, ou melhor, para que ele interrompa, através de resolução, a validade, ou melhor, ele interrompa, através de resolução, a obrigatoriedade do exame toxicológico. Por quê? Eu já oficiei o presidente do Denatran e ele nos concedeu a suspensão da validade da CNH. Também nos concedeu a suspensão da validade dos cursos
desses condutores do transporte escolar, dos caminhoneiros. Então, quem tem o curso vencido e a CNH vencida desde março de 2020, ele pode continuar conduzindo, né? Estamos passando por um período de pandemia, né? Um momento difícil para o nosso país, então foi concedido. E é muito justo que ele conceda também a suspensão da obrigatoriedade, pelo menos nesse momento, né, para a realização desse exame. Já foi oficiado, eu estou na expectativa e já aguardando resposta. Importante, sempre importante, porque o ouvido tem um coração, às vezes uma emoção também, né, deputado? Dizer que nem eu, nem o deputado, nem ninguém que a gente conhece é contra um profissional que dirige e leva com essa responsabilidade ser testado, né, deputado? Fazer os exames. O que está se tentando é fazer isso de uma forma civilizada e não atabalhoada daqui 30 dias. Agora, pegando o gancho da Covid, o deputado é do PSL, que foi o partido que elegeu o presidente Bolsonaro, mas que uma parte é governista, uma parte é independente e uma parte é oposição. O PSL, eu sempre tenho que tomar cuidado eu tenho que fazer uma introdução para perguntar para os deputados do PSL. Deputado, como que o senhor está vendo essa CPI do Senado, a Covid no Brasil? Faz a sua importante análise da condução. O senhor está em qual ala? Independente, oposição ou do presidente Bolsonaro? Olha, eu faço um trabalho independente. Os projetos do presidente da República que são bons para o país, para o país, todos eu voto favorável, é só acompanhar a minha votação. Se o projeto criar alguma dificuldade para a população, algum problema, a minha posição será contrária, né? Então, eu entendo que minha posição é totalmente independente e sempre trabalhando pelo bem do Brasil, né? Agora, a CPI, eu acho que não vejo absurdo nenhum nessa CPI. Acho que é muito justo, né? Investigar o município, investigar o Estado e também investigar a União. Acho que ninguém tem que ter medo de CPI, até porque tudo tem que ser provado. E se houve provas e alguém errou, né, a conta vai chegar. A conta chega e vai pagar por isso que aconteceu. Então, eu não sei porque toda essa polêmica de CPI. É natural, todo o parlamento faz as CPIs. Né? Então, não vejo o problema nisso. E é importante, sim, essa CPI. Nós temos que saber a origem do dinheiro, se realmente foi aplicado como se deve na saúde, que é o maior problema hoje mundial. Né? Então, é importante essa CPI. Esse é o meu ponto de vista. Muito bem. Então, o senhor foi um dos deputados da corrente para ampliar o escopo da CPI, para ela não ficar só no governo federal e também acompanhar verbas federais, né, pelo que eu entendi, sim, que concordo. Possam... né? A verba federal foi destinada ao município, foi destinada ao Estado, nada mais justo do que, se existe alguma desconfiança ou algum fato, vamos investigar. E o instrumento legal é a CPI. A CPI está no Senado, né? Uma CPI da Casa, sim, por enquanto, no Senado. No sim. Congresso Nacional, vários pedidos, né, foram feitos, mais de 100, perdi a conta, de abertura também, e elas não aconteceram. Né? Eu queria aproveitar meu tempo aqui, que o senhor foi bem sucinto, aproveitar que eu tenho mais 5 minutos, eu queria perguntar para o senhor sobre o orçamento da União. Eu confesso, eu não sou tão velho, mas eu já tenho pelo menos uns 20 anos cobrindo, e eu confesso que eu não lembro de um orçamento aprovado em abril, em maio. É claro que tem a Covid, né? Estamos vivendo um momento de exceção. Fala, por favor, a gente deve ter um orçamento aprovado e esse orçamento ele deve ser aprovado exatamente como a Câmara votou? Olha, realmente, né, o orçamento que foi aprovado no Congresso é uma questão que tem que ser realmente avaliada pelos técnicos. E se existe alguma falha ou alguma pontualmente, algum momento em que o orçamento pode extrapolar, pode ser extrapolado a capacidade da União cumprir, acho que tem que ser revisto. Né? Podemos rever o orçamento, sim.
Não temos problema nenhum em receber um veto. No meu ponto de vista, não tem problema em momento nenhum receber um veto, principalmente nas emendas, né? Já existem as emendas impositivas de deputados sem cota. Agora, direcionar uma emenda além daquela que já é o previsto, que a capacidade da União permite, eu acho que pode ser revista sim, e se necessário, que vete, né? O presidente tem toda a competência para vetar os pontos que ele encontrar que o Ministério da Economia vai analisar a inviabilidade de se aplicar, né? Não tem problema nenhum, não. Acho que tem que ser analisado sim, tecnicamente. O senhor é um especialista em trânsito, não um representante mais oficial, mas um representante pelo menos emotivo dessa grande categoria. O Brasil vive sobre rodas, né? É a nossa característica. Somos um país rodoviário. Então, a minha última pergunta, como deputado federal, como o senhor vê a questão do preço da gasolina? Aqui, eu não sei aí em Brasília, mas aqui em Bertioga, a gente já chegou a pagar R$7, viu, deputado? Nossa. Num litro de gasolina, especialmente no litoral, as praias mais afastadas, né, que você tem ali uma dificuldade, justamente a parte de transporte, apesar que a gente tem 2 refinarias aqui no litoral, viu? Apesar disso, temos Cubatão e São Sebastião, né? Também. Olha, uma refinaria do lado, porque muitas vezes o custo do combustível também fica atrelado a essa logística, né? Para poder chegar nas pontas. Então, se justifica muitas vezes. Mas o preço está insuportável, deputado, principalmente nesse momento. Em Cubatão e São Sebastião... Não entendo. Desculpa, em Cubatão e São Sebastião, que tem as refinarias, combustível é o mesmo preço, viu, deputado? Eu precisaria dessa explicação também, viu, Ale? Eu não sei, eu não consigo, me perdoe, mas não tem explicação um valor absurdo desse com uma refinaria do lado, né, no quintal de casa. Realmente, não consigo lhe explicar como se chega a um valor absurdo desse do combustível, principalmente, né, nos municípios, nos estados que tem uma refinaria no quintal de casa. O que o senhor tem trabalhado a respeito desse assunto com os caminhoneiros e com essa categoria? O que o senhor tem tentado de políticas públicas ou de projetos de lei para a gente fechar nosso papo? Olha, a questão do combustível é uma questão que muitas vezes foge da competência do parlamentar, né? É uma política pública aí envolvendo mais a Petrobras, o governo federal. Então, a gente não tem como legislar sobre uma matéria dessa, e principalmente quando se fala de preço, né? É impossível a gente legislar nesse sentido. Mas a gente, de uma certa forma, ajuda a pressionar, ajuda a combater esses aumentos através dos seus discursos, encaminhamento, indicações legislativas, mas projeto de lei já fica bem complicado para a gente atuar nesse sentido, né? Mas eu quero encerrar aqui minha fala contigo e agradecer pela sua entrevista, me dar a oportunidade dessa entrevista, mas deixar cravada aqui a minha insatisfação, a minha indignação com a forma que estará aplicando essas penalidades aos condutores desse exame toxicológico, né? E principalmente no momento tão difícil que a sociedade está passando, criar mais uma taxa para essas categorias. É uma infelicidade, eu só tenho a lamentar a posição neste momento. Mas eu tenho certeza e muita fé que, de forma inteligente, o presidente do Denatran, ele vai ter a sensibilidade e suspender a obrigatoriedade desse exame neste momento, como fez na CNH e como fez nos cursos obrigatórios para o transporte. Deputado federal pelo PSL de São Paulo, Abou Ani. Eu quero cumprimentar o Alexandre Santos, da sua assessoria, quero cumprimentar as meninas também, toda a sua equipe muito competente, Obrigado. Viu, deputado? Aumente o salário deles quando puder, tá? Que eles merecem. Um abraço, fica com Deus. Obrigado pela entrevista. Obrigado, Ale. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Beleza, galera? Esse foi o deputado federal Abou Ani, do PSL de São Paulo. E esse é o podcast Litoral Voto a Voto, de segunda a sexta, episódios inéditos, tá bom? Até lá!